À medida que você for encontrando, se coloque de pé para que a gente faça a leitura da Escritura. Êxodo capítulo 2, de 7 a 10, diz assim: Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, verso 10, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque o tirei das águas. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, e louvado seja o Espírito Santo, que inspirou o escritor bíblico a registrar esses acontecimentos, e também é aquele que ilumina as nossas mentes e nos torna capazes de compreender e aplicar a tua escritura às nossas vidas. Nós te pedimos que abra o nosso coração e a nossa mente, para que nós entendamos as maravilhas da tua lei. Esse é o nosso desejo, nós desejamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar. Nós chegamos então, irmãos, ao último sermão dessa pequena série em Êxodo, capítulo 2, de verso 1 a 10. E nós temos aprendido com a família de Moisés a respeito da família que cuida, a respeito do cuidado familiar que precisa existir entre nós. No primeiro sermão, nós aprendemos que a família cuida protegendo das ameaças externas, e aprendemos que cada integrante da família, desde os mais velhos até os mais novos, eles são responsáveis diretos pelo cuidado das suas famílias. Na semana passada, nós aprendemos que apesar de todos os nossos esforços, em algum momento o mal alcançará as nossas famílias. Mas apesar disso, nós precisamos continuar cuidando, confiando de que Deus não desperdiça os nossos esforços, pelo contrário, Ele os usa para serem meios da providência que Ele lançará sobre as nossas famílias. E hoje nós vamos seguir pelo restante do texto que nós separamos para esse mês, os versos de 7 a 10, onde nós continuaremos a aprender com a família de Moisés, mas hoje aprenderemos ou quem sabe, a lição mais difícil a respeito da nossa relação com aquilo que temos, com as nossas posses e inclusive com as nossas famílias. Nós veremos que, em última instância, somos em nossas famílias apenas mordomos de um Deus soberano. Nós não somos donos das nossas famílias, mas nós somos mordomos de um Deus soberano. E aprenderemos que isso envolve compreender que Deus é o verdadeiro dono de nossas famílias. Isso envolve se submeter àquilo que Ele deseja e como Ele deseja fazer aquilo em nossas famílias. E também isso envolve entregar a vida e os cuidados dos nossos queridos a Deus. E nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto é a compreensão. Veja comigo aí o verso 7. Diz o texto: Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Verso 8. Respondeu ela: Quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A filha de Faraó encontra Moisés e imediatamente a sua irmã Miriam sai de onde ela estava escondida. Ela vigiava o menino de longe. Ao ver que o menino foi encontrado, ela sai de onde estava escondida e corre até a princesa. E ela pergunta: A senhora gostaria que eu providenciasse uma mulher hebreia para que pudesse amamentar o menino? A filha de Faraó aceita a sugestão, e então a mãe do menino é trazida até a princesa, que a contrata e inclusive promete ou propõe pagar um salário a ela para que ela cuide e amamente aquele pequeno bebê. Algumas coisas me chamam a atenção nesse relato.
A primeira é a postura da irmã do menino. Apesar de o texto nos informar que ela foi buscar a mãe do menino, o relato que nós temos desse acontecimento não mostra essa informação sendo dada à filha de Faraó. Em nenhum momento ela diz, olha, espera aí que eu vou buscar a mulher que deu à luz a esse menino. Espere um momento que eu vou buscar a mãe desse menino. Não, ela sugere buscar uma mulher entre os hebreus. E a segunda coisa é a postura da própria mãe do menino. Da mesma forma, ela não diz que é a mãe do menino. E, queridos, ela está diante do próprio filho. Ela está diante daquele bebê a quem ela deu à luz. A quem ela, os irmãos veem no primeiro verso, olhou e viu que o menino era muito belo. Ela está diante daquele de quem ela cuidou. Daquela criança de quem ela tanto se arriscou, como nós vimos. Mas em momento algum, ela deixa que suas emoções tomem conta e acabem revelando que existe um laço sanguíneo entre ela e aquela criança. Todo esse cenário nos mostra que as pessoas envolvidas na adoção de Moisés, e isso seria passado a Moisés posteriormente, que em algum momento ele seria levado, como nós vemos pela princesa, isso mostra que em todos eles havia uma compreensão clara entre a relação de posse e mordomia. Apesar de Joquebede saber que estava diante do seu filho, ela sabia que aquele menino já não te pertencia. Apesar da sua irmã estar diante daquele em que ela vigiou para ver o que acontecia, ela sabia que Moisés não voltaria para casa e que, a partir daquele momento, apesar de tudo que tinham feito e de tudo que ainda iriam fazer, apesar dos laços sanguíneos, apesar de todas as emoções que ligavam eles, eles não eram donos do menino. E a partir daquele momento, eles se tornariam simplesmente mordomos, cuidadores da vida de um bebê que passou a pertencer à filha de Faraó. Essa lição, queridos, é quem sabe uma das mais difíceis que nós tenhamos que aprender quando pensamos em tudo que temos. Sejam nossas posses, sejam os nossos talentos, sejam as capacidades que nós adquirimos, as nossas formações, seja a nossa família e até mesmo a nossa própria vida. Dizemos que tudo é nosso, mas na verdade, verdadeiramente, nada disso nos pertence. O dono de todas essas coisas, na verdade, é Deus. Os Salmos 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E Paulo reforça essa ideia em Romanos 11, 36, dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas veja que mesmo sendo o dono absoluto de todas as coisas, mesmo sendo aquele que legalmente detém a posse de tudo que há, Deus, em sua infinita bondade, em sua grande e graciosa misericórdia, Ele nos chama, não para sermos donos, não para sermos possuidores, mas para nos tornarmos os administradores daquilo que Ele possui. Em Gênesis, Ele nos chama a cuidar de toda a criação. O homem passa a ser o administrador de tudo aquilo que é criado. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, Jesus nos ensina a como cuidar dos recursos que são dele. Em 1 Pedro 4,10, nos orienta a como administrarmos bem os dons e talentos que nós recebemos. E em 1 Timóteo 5,8, através de Paulo, Deus nos ensina e nos diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Apesar de ser dono de todas as coisas, Deus nos chama, Deus nos comissiona, Deus nos ordena a sermos bons administradores, bons cuidadores, bons administradores de tudo aquilo que pertence a Ele. E, queridos, isso é responsabilidade demais. Pense comigo na sua casa.
Quando você começa, os seus filhos já atingem um certo tamanho e você começa a delegar algumas funções, como, por exemplo, lavar a louça. Parece uma função fácil, é uma tarefa tranquila, mas você está colocando sobre a responsabilidade daquela criança os seus pratos, os seus copos e a sua louça. Assim também Deus faz conosco. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de tudo que há, de tudo que existe, inclusive da minha e da sua vida. Mas Ele dá a cada um de nós a responsabilidade de administrar cada uma dessas coisas, inclusive as nossas famílias. E quando nós olhamos para todas essas orientações e voltamos a olhar para a família de Moisés, no texto que lemos, vemos que existe uma profunda compreensão dessa verdade. E essa compreensão precisa contagiar a cada um de nós aqui. Deus é o verdadeiro dono de nossas famílias. É Ele quem criou. Nós somos dele, mas Ele, em sua infinita bondade e graça, nos chama a sermos mordomos daquilo que lhe pertence. Como? Participando do cuidado, participando da providência e do desenvolvimento da família que Ele nos deu. Deus é o dono das nossas famílias, queridos, mas nós precisamos ser mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos confiou. O segundo ponto é a submissão. Veja comigo o verso 9. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve o menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. O texto segue. E um acordo é firmado entre a filha de Faraó e Joquebede, a mãe do menino. A filha de Faraó diz àquela mulher hebreia o que ela queria que fosse feito com o menino. E a mulher tão somente ouve e obedece às ordens que recebeu. Veja o texto, não há negociações, não há algum tipo de sugestão que o acordo mude. Não temos a mãe de Moisés se negando alguma coisa ou sugerindo outra. Ela compreendeu que aquele menino não lhe pertencia e que não cabia a ela ditar as regras sobre a vida de Moisés a partir dali. Ela entendeu que precisava tão somente ouvir e submeter àquilo que a nova mãe do menino estava pedindo. Na última segunda-feira, nós tivemos uma live através da convenção, onde aconteceu um treinamento sobre o ministério infantil. Geralmente acontece muito. E nós ouvimos a irmã Adriana, que mora ali em Séries, e ela estava falando sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. E aí, em dado momento, ela falou sobre a importância que a criação dos nossos filhos tem para prevenir esses abusos e essas explorações. E ela contou uma experiência que pode lançar luz quando nós pensamos no que é ser submisso à vontade de Deus, o que é ser submisso ao modo como Deus quer que nós hajamos com as nossas famílias. Ela relatou que em certo momento da vida, por conta do emprego, ela precisou contratar uma babá para cuidar da sua filha. E aí, durante o período de adaptação, que ela e o marido acompanhavam a babá cuidando da filha, ela notou que a babá tinha alguma dificuldade em impor à criança aquilo que ela havia sido orientada pelos pais da criança. E ela acabava tratando a criança como ela pensava que deveria ser tratada. Ela acabava tratando a filha daquele casal como ela tratava os próprios filhos. E isso agredia a forma como a mãe, como os pais queriam que a criança fosse criada. E aí o casal então chama a babá, conversa com ela e olha, é nossa filha. E nós queremos que ela seja educada e criada assim. Ela não é a sua filha, não é você que decide como ela vai ser criada. Não é você que decide os horários, os jeitos, o que vai ou o que não vai acontecer. E depois de uma boa conversa, a babá entendeu
entendeu que ela não estava naquela casa para criar regras ou para mudar as regras. Ela estava ali somente para se submeter e aplicar as regras que já foram estabelecidas pelos pais. E nós, queridos, nós corremos esse risco o tempo todo. Quando deixamos de olhar para aquilo que Deus estabeleceu como regra e passamos a administrar aquilo que Ele nos confiou, e inclusive as nossas famílias, como nós achamos que deveria ser. O modus operandi de Deus, queridos, não está escondido. Ele não é um tesouro enterrado e que nós vivemos procurando achar, não. A forma de Deus agir e a forma com que Ele deseja que nós hajamos está revelada para nós. Ela foi deixada escrita. É nela que nós meditamos domingo após domingo. É nela que nós nos inspiramos nas nossas devoções matinais. É nela que nós buscamos conhecimento. E é ela mesma que arroga para si o fato de ser o manual, ou como nós batistas gostamos de dizer, a única regra de fé e conduta da vida dos cristãos. Paulo escreveu sobre isso um texto muito conhecido, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para o quê? Toda boa obra. E além de deixar o manual escrito para que eu e você possamos consultar, Deus se preocupou em deixar exemplos nesse manual. Em 1 Samuel 15, nós temos essa verdade vivida na prática. Não precisa abrir, eu vou destacar algumas partes aqui para você, porque o texto é longo, mas leia em casa. Leia pensando em tudo que nós vamos falar aqui acerca de submissão, acerca de obediência às regras estabelecidas. Mas a história é a seguinte: Saul era rei do povo de Deus naquela época, rei de Israel, e ele recebe uma ordem. A ordem era: ataque os amalequitas e destrua tudo. Não é para ficar menino, mulher, criança, boi, cabrito, nada. Mate tudo. Saul se levanta, reúne seu exército e vai até o acampamento dos amalequitas. E no meio do massacre ele toma uma decisão. Vamos poupar o rei Agag. E vamos poupar também o melhor dos bois e bezerros e cordeiros que há aqui. O profeta Samuel vai de encontro a Saul de madrugada. E Saul diz a ele, olha o que Saul diz: segui fielmente todas as suas instruções. Samuel, eu penso, olha meio desconfiado para Saul e pergunta para Saul: Saul, você seguiu fielmente as minhas instruções? Segui, arrisca. E que barulho é esse? Que balido é esse de bois, cabritos e ovelhas que eu estou ouvindo? Saul então tenta se justificar, dizendo sobre a sua boa intenção no que tinha feito. Saul traz à tona bons argumentos, dizendo sobre os benefícios. Mas Samuel, nós podemos agora sacrificar esses melhores animais que eu separei ao Senhor. Eles servirão de holocausto, eles serão sacrifício. Mas Saul acaba sendo duramente repreendido por Samuel. E Samuel diz uma frase muito conhecida por nós a Saul: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Queridos, essa questão sobre a obediência, a desobediência de Saul é tão grave, ela é algo tão grave, que o capítulo 15 é o marco da queda de Saul do trono. É o texto que marca a rejeição que Deus teve em relação a Saul. A submissão, queridos, é marcada por uma séria e rígida obediência à palavra. Nós não fomos chamados por Deus para criar ou reformar as regras que Ele mesmo estabeleceu nas Escrituras. Não!
Nosso dever como bons mordomos é tão somente conhecer e obedecer à voz do Senhor. Isso se aplica também às nossas famílias. Existem hoje tantos métodos, tantas maneiras de se construir, de se constituir uma família e tantos modos de ser família. E muitos desses modos, queridos, não se enquadram nos padrões da Escritura. Muitos desses modos ferem a Escritura. Muitos desses modos significam rasgar a Escritura. Alguns deles até parecem cheios de boas intenções. Alguns deles até parecem trazer alguns tipos de benefício. Mas o que aprendemos desse ponto é que há em nós, ou deve haver em nós, uma unicação no que tange a como ser e como fazer família. Nós precisamos nos submeter ao verdadeiro dono da família. É Ele quem dá as regras. A gente falava no encontro de casais acerca do envolvimento de parentes na casa de um casal, né? E nós chegamos à conclusão de que é preciso dizer, olha, cada um manda na sua casa, você manda lá. Aqui na minha casa, quem manda somos nós, né? É a minha família. Ninguém pode ir na casa do outro criar regras. Ah, você podia fazer isso assim, você tinha que criar seu filho assim. Não. E da mesma forma, querido, isso estende a cada um de nós. Não somos nós que criamos as regras. Não somos nós que vamos dizer o que é certo ou o que é errado. É tão somente o Senhor. E Ele nos diz através da sua Escritura. Nós precisamos cumprir sem reservas as regras que o Senhor nos deixou, aplicando fielmente o modo como Ele estabeleceu, para que as nossas famílias possam viver, para que as nossas famílias possam se desenvolver. Importa-nos obedecer ao Senhor, como bem afirmou Pedro em Atos 4. E um terceiro ponto é entrega. Veja comigo o último verso aí, o verso 10. Tendo o menino crescido, o levou à filha de Faraó, que adotou-lhe e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. Nós chegamos ao fim dessa parte da história de Moisés. Moisés cresce e sua mãe, que agora se tornou sua mordoma, leva-o até a filha de Faraó. Essa o adota de uma vez por todas e dá ao menino o nome de Moisés. Moisés quer dizer retirado de algum lugar. E esse nome faz alusão ao seu resgate, onde ele foi retirado do rio Nilo. Aparentemente, queridos, são dados históricos, os pais de Moisés devem ter escolhido algum nome para ele no momento da sua circuncisão. Esse nome, historicamente, é tido como Joaquim. Mas o único nome pelo qual o próprio Moisés, que é o autor do texto que nós estamos lendo, o único nome pelo qual ele faz referência a ele mesmo, pelo que ele se identifica, é o nome escolhido pela própria princesa. Nós não sabemos o motivo, não aprove ao Senhor deixar isso revelado a nós e não faz diferença para o que nós estamos pensando e nem para a revelação bíblica. O final desse episódio, queridos, traz um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que a família está feliz e alegre, afinal, as suas orações foram respondidas. O seu desejo foi atendido pelo Senhor. Moisés está vivo. Moisés está salvo. O bebê que era para ter sido jogado no Nilo, o bebê que foi perseguido, o bebê que era para estar morto, está agora em um lar tranquilo. Mas ao mesmo tempo que a família se alegra com isso, existe também uma profunda e copiosa tristeza. A família está vivendo mais uma vez uma separação. E por mais uma vez, Joquebede precisa deixar o seu filho. Dessa vez, não mais em um cesto, agora nos braços de outra mulher, nos braços da filha de Faraó. Não mais ela o deixará na insegurança à beira de um rio, mas agora ela deixa Moisés no lugar mais seguro,
no lugar mais importante de todo o reino, Moisés passará a morar no palácio do rei. E eu gosto de, quando leio a Escritura, notar algumas coisas que às vezes passam despercebidas por nós. Vejam nesse texto como a providência divina às vezes está cercada de surpresas e muitas vezes até de algumas ironias dessa vida. Aquele que buscava matar Moisés, aquele que decretou a morte de Moisés, aquele que tanto esforço fez para ver Moisés morto, acaba de se tornar o seu avô. E agora aquele que procurava matá-lo é quem dispensará mais recurso para cuidá-lo. E quem sabe, e aqui já é uma imaginação minha, aquele que tentava matar Moisés é aquele que no fim de tarde brinca com o menino. São as ironias dessa vida e as surpresas que o nosso Deus, que continua a cuidar de nós, nos mostra que o cuidado dele virá, e muitas vezes de lugares que vão nos surpreender. Nós não sabemos quanto tempo passou entre o resgate no Nilo e a entrega de Moisés à princesa. A maioria dos estudiosos entende que Moisés agora tinha uma idade suficiente para ser desmamado e uma idade suficiente para que ele pudesse ser inserido na escola, para que ele pudesse aprender a língua, a cultura, os modos de viver do Egito. Queridos, é uma cena dramática. Joquebede está entregando Moisés de forma definitiva. Dessa vez, não tem ninguém que ficará vigiando. Dessa vez, a irmã dele não ficará escondida para ver o que acontecerá ao menino. Mas mesmo assim, com um profundo senso de dever cumprido e, acima de todas as coisas, uma confiança tremenda no Deus que tem cuidado do bebê desde o seu nascimento, aquela mãe leva o seu filho até o palácio e entrega a filha de Faraó. Veja que é algo voluntário. A filha de Faraó não pega um monte de soldado e fala assim: agora nós vamos lá buscar o menininho que eu adotei. Não. É a própria mãe que pega o menino, talvez perguntando por quê, onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer. A gente não sabe. Mas é ela mesma que pega o menino e leva até a sua mãe por direito. Temos muitas dificuldades, querido. Temos muitas ocasiões em que nós temos dificuldade sobre essa relação de entregar nossa família de forma completa e definitiva ao Senhor. Por mais que a gente entenda que Ele é o dono, o verdadeiro dono das nossas famílias, e que nós somos apenas meros mordomos, cuidando daquilo que o Senhor nos confiou por alguma parcela de tempo, esse senso de entrega ainda é muito difícil para nós. Nem sempre se trata de uma entrega física, como foi a de Moisés, mas quase sempre daquilo que o salmista nos dirá no verso 22 do Salmo 55, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abatido. Mas com toda certeza, isso é bem mais fácil de ser lido ou de ser dito do que de ser vivido. Podemos até dizer que entendemos e que estamos dispostos a confiar no Senhor a ponto de entregar tudo a Ele. Mas basta chegar à primeira dificuldade. Basta chegar ao primeiro empecilho. Basta chegar à primeira barreira. Que nós já começamos a cogitar as coisas. Será que eu estou fazendo certo de entregar tudo ao Senhor? Será que esse é o caminho? Às vezes nós até tentamos dar uma mãozinha ao Senhor, não é verdade? Deus, eu sei que eu entreguei tudo nas suas mãos, mas se eu puder dar um conselho para o Senhor, parece que o Senhor não está sabendo muito bem como que lida com a minha família. O Senhor não conhece os meninos. Eu sei como é que é o gênio deles. Deixa eu te aconselhar aqui. Nós temos dificuldade com isso. Às vezes nós tratamos Deus como se Ele estivesse perdido no negócio.
como se ele não soubesse o que está fazendo, como se nós fôssemos aqueles que detessem todo o conhecimento e não ele. E ele diz a nós, como disse a Jó: onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu criei tudo que você está vendo? Você me ajudou, Jó? Foi você que fez o plano? Foi você que fez a planta de toda a criação? A ordem é essa, queridos. Entregar tudo que temos, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, nossa vida e, inclusive, as nossas famílias e os seus cuidados, confiando sempre naquilo que o próprio Deus nos diz em Isaías 55, 22, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Não somos nós que somos soberanos, não somos nós que sabemos todas as coisas, mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele o é. Ele é o Deus que não erra, Ele é o Deus que não tarda, que não falha, mas age pontualmente no momento e da forma que precisa ser agido. Deus nos chama hoje, queridos, a fazermos como a mãe de Moisés e entendermos que Ele é o verdadeiro dono das nossas famílias e que, como os bons mordomos que somos, chamados por Ele, devemos apenas nos submeter ao seu modo de agir. Entregarmos a Ele tudo o que temos, sem medos, sem receios, sem reservas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós chegamos hoje ao fim da nossa série sobre família. E nessa série nós pudemos aprender lições valiosas acerca do cuidado que temos que ter com aqueles que pertencem ao nosso círculo familiar. E poderíamos resumir tudo o que aprendemos dizendo o seguinte: Deus nos convoca para sermos mordomos fiéis da família que é dele e que Ele nos deu para cuidar. Nós fazemos isso doando tudo que somos e tudo que temos, confiando de que Ele não desperdiça os nossos esforços, mas transforma as nossas ações em ferramentas que serão usadas por Ele, que de forma soberana cuida das nossas famílias. O bebê que foi cuidado e protegido por Deus através da sua família, Moisés, a sua história não é um fim em si mesma. A história de Moisés não está registrada ali apenas para que você conheça a sua história, mas ela é uma placa na beira da estrada que aponta para algo muito maior. A história de Moisés aponta para além dele. Aponta para um menino que viria a nascer séculos depois, que a semelhança de Moisés também foi perseguido, que a semelhança de Moisés também teve a sua morte decretada, que a semelhança de Moisés também teve que escapar de um massacre promovido por um governador. Moisés cresceu, Moisés se tornou o grande libertador do seu povo, fugindo do cativeiro egípcio e levando consigo cerca de 2 milhões de pessoas. Jesus, aquele para quem Moisés aponta, aquele de quem a história de Moisés é apenas uma sombra, uma placa à beira da estrada, Jesus também cresceu. E assim como Moisés, também se tornou libertador de um povo muito mais numeroso do que o povo hebreu, um povo que não se pode contar. Um povo a quem ele mesmo chamou em Mateus 16, 18, minha igreja. E hoje, meu querido amigo, você que ainda não faz parte desse povo, você que ainda não faz parte dessa família, Cristo te convida
a se unir a Ele, a se unir à sua igreja, se unir ao seu povo, se unir à sua família. Uma família que não está restringida, como nós já dissemos enquanto orávamos, a laços sanguíneos. Uma família que não se resume a heranças familiares, a sobrenomes, a laços que nós mesmos criamos, mas uma família que está ligada, que está unida, que está alicerçada sobre a confissão: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro, quando o próprio Jesus o perguntou: Pedro, quem vocês acham que eu sou? Essa é a pergunta que Cristo faz a você hoje, e que Ele faz a cada um de nós. Quem vocês dizem que eu sou? O desejo do meu coração é que a confissão que saia do seu coração, a confissão que se verbalize pela sua boca, seja a mesma de Pedro. O desejo do meu coração é que você responda a Cristo: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E assim, através dessa confissão, você seja inserido na família de Deus. Essa família que não perecerá, não se acabará. Essa família que não terá o seu sobrenome dizimado. Porque não é uma breve vida que nos aguarda, mas é toda a eternidade. Porque Jesus disse que quando Ele vier e nós formos habitar nas moradas que Ele está preparando, nós estaremos com Ele para todo sempre, aonde Ele estiver. É uma família inseparável, queridos. É uma família que você não precisa ter medo de se separar por nada. É uma família que estará junta e sempre junta, aonde o nosso Redentor estiver. E para você, crente, algumas lições práticas. Primeiro, conheça a Deus. Busque conhecer como Deus deseja usar cada um de nós como bons mordomos de tudo aquilo que Ele tem e de que tudo aquilo que Ele tem nos dado para administrar. Assumamos com fidelidade, coragem e ousadia as responsabilidades que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Segundo, obedeça, não invente moda. Busquemos no Senhor, através da sua palavra, aprender o que fazer e como fazer. Lembre-se que Deus é o Criador de tudo que há, inclusive das nossas famílias e das nossas vidas. É Ele quem dita as regras, é Ele quem sabe o que é melhor. Nós precisamos tão somente obedecer. E terceiro, confie em Deus, mesmo que as coisas caminhem por rumos que você não tenha planejado, mesmo que tudo fuja do seu controle. Confie de que Deus, aquele que rege a história, aquele que tem todo o universo na palma de suas mãos, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Confie nisso e fique seguro. E para que a gente consiga desenvolver tudo isso, conhecimento, obediência e confiança em Deus, nós precisamos usar os meios que Ele mesmo nos deu. Leitura da Bíblia, comunhão com Ele através da oração e comunhão com o seu povo, a igreja. Por isso, busque intensificar essas ações. Separe um tempo diariamente, um tempo de qualidade, não aquele último minuto que você já está capengando na beira da cama. Separe um momento bom, que você está atento, que as suas faculdades mentais estão boas. Separe um tempo, leia a Bíblia com atenção. Leia com fome e com sede de buscar conhecimento. Busque ajuda para interpretar o texto bíblico. Ore, busque tempo de qualidade com o Senhor, um tempo que você pode dedicar ali, um tempo que seja confortável, para que você não fique apressado com outros compromissos. Busque o Senhor em oração. E por último, envolva-se com a sua igreja, não só nos momentos oficiais de culto, mas promova e participe de momentos informais. Convide um irmão para almoçar na sua casa, tomar um café, irem a um parque juntos, fazerem um programa em família.
Atenda a convite dos seus irmãos. Quando o irmão te chamar para fazer qualquer coisa dessa, vá. Isso é bênção. E que Deus nos ajude, queridos, a cuidar da família que Ele nos deu. E também a viver com a família que Ele nos inseriu, a igreja. A família que permanecerá unida, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Amém.